aulas de uma forma muito clara, muito precisa. E, doutor Vitor, obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Doutor Isaac? Bom, eu convidei o doutor Edson Liberal, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e o doutor Rubens Cati. O doutor Edson Liberal, eu vou ler o currículo Lattes aqui dele, é graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Universitário Grafenguinli. Tá? O Dr. Rubens Cati é formado pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado e doutorado na mesma universidade e é chefe do Departamento de Pediatria e do Serviço de Emergência e Pediatria, membro da equipe médica da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Eu sou o Dr. Isaac, represento a Associação Médica do Paraná. Doutor Isaac, assim, não dá, o senhor se preparou muito. Doutor Vitor, eu vou pedir para o senhor ler seu currículo, vou quebrar o protocolo. Eu sou dessas. Doutor Vitor é da SPP, é do Pequeno Príncipe. Doutor, se apresente, eu não posso perder para o doutor Isaac. Então, meu nome é Victor Horácio, sou médico infecto-pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, sou chefe do Departamento de Pediatria do curso de Medicina da PUC Paraná, vice-diretor do Hospital Pequeno Príncipe, vice-presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, e faço parte também do comitê da prova de título de especialista em pediatria seriada da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito bem. Gente, eu vou passar a palavra para o Fernando, que ele está pedindo no chat aqui rapidinho para falar, mas antes eu só queria colocar um pouco para os convidados qual que era a pauta da reunião hoje. A gente estava falando sobre saúde mental na reunião anterior, mas principalmente em relação aos medicamentos que são mais judicializados, né? A doutora Raquel, o doutor Bessa participaram dessa reunião, e nós decidimos continuar discutindo ainda no Comitê Saúde Mental, ainda por mais um tempo, e surgiu, então, o tema já na reunião passada da saúde mental em relação à pandemia, em especial agora, com a presença dos convidados, em relação às crianças e a volta às aulas, enfim. Então, o tema é meio esse, é livre, não tem uma fala pré-determinada, então sintam-se à vontade para dizer as apreciações de vocês, o que vocês têm sentido nos consultórios, como vocês têm visto isso em relação, principalmente em relação às crianças e aos jovens. A pauta, então, é bem aberta e é nesse sentido. E daí vão surgindo as perguntas do pessoal da reunião. Eu vou dar a palavra, então, para o Fernando. Obrigado, Luciana. Não vou tomar muito tempo dos nossos convidados. Eu queria só dizer que hoje é meu último dia como chefe da Procuradoria de Saúde, então eu queria agradecer muito a todos vocês do comitê. Todos vocês sabem que eu sou um profundo entusiasta do papel do comitê, eu sou um apaixonado pelo que o comitê faz, sou um apaixonado pela saúde pública. E acho que o trabalho que o comitê desenvolve é um trabalho realmente salutar, é um trabalho em prol do Sistema Único de Saúde, um trabalho em prol do cidadão. E eu aprendi muito ao lado de vocês, virei não só um profissional melhor, mas com toda certeza um cidadão melhor, uma pessoa melhor, e só tenho a agradecer a vocês. Com pesar aí, mas com toda certeza eu estarei ao lado de vocês aí para o que for preciso, estou sempre à disposição para tudo que for necessário. Devo continuar no setor da saúde até o final do ano, quando vou resolver o que vai acontecer com a minha vida. Mas a partir de hoje é meu último dia como chefe, então provavelmente vai ser a minha última reunião do comitê permanente, mas vou, sempre que possível, tentar participar das reuniões, estou sempre à disposição. E agradecer demais aí, em nome de todos, eu agradeço a Luciana, aí o Lari, a Carol, Deise, a Cláudia, a Renatinha, o Dr. Marco Antônio, todos aí que se fizeram presentes nesses 6 anos aí que eu estou na chefia da Procuradoria de Saúde. Acho que o Comitê de Saúde desenvolve um papel mais do que salutar em prol da saúde pública. O Hamilton ali também. Então, só agradecer aí em nome agradeço a Luciana em nome de todos do comitê. Muito obrigado, gente. Fernando, a gente que agradece, a gente já sabia, né? Então a gente já ficou triste semana passada, mas eu que agradeço muito. Eu acho que em nome de todos aqui, você sempre foi assim um profissional incrível.
A gente viu o quanto você lutou mesmo para mudar a cara da Procuradoria do Estado na judicialização da saúde, e acho que muito do que a gente tem de mudança hoje a gente deve a você. De verdade, acho que todo mundo aqui acredita nisso. Eu espero que você continue participando das reuniões do comitê, de verdade, e que a gente possa continuar mandando mensagem para você para pedir aquelas coisas desesperadas que a gente precisa às vezes, tá? Que você atenda. Então, acho que em nome de todos, obrigada mesmo. Espero que você continue participando. Não, vou estar sempre à disposição. Gente, então vou passar a palavra. Quem quer começar? Dos nossos convidados e dos nossos quase convidados, doutor Bessa, doutora Raquel. Quem quer começar expondo a situação que vocês têm visto em relação à parte mental nessa época de coronavírus? Vou pegar quem está bem na minha frente, sim, doutor Vitor. Bom, então, primeiro quero agradecer, né, o convite de poder estar aqui com vocês e compartilhar algumas ideias que a gente também traz como membro lá da Sociedade Paranaense de Pediatria. Eu acho que existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração nessa situação de pandemia única que a gente vivencia hoje. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos países em que o fechamento das escolas está demorando mais para ser revisto em termos de abertura, né? Isso, obviamente, nos faz repensar em o que está acontecendo com essas crianças em casa, do ponto de vista de mental, né? Quadros de ansiedade, quadro de maus tratos, violência, né, com relação à criança, gravidez na adolescência. Então, são todos fatos que a gente tem iniciado hoje com o afastamento das crianças das atividades escolares. Que se pese ainda um fator social extremamente relevante, que são com relação às crianças que dependem da escola para se alimentar e que precisam da escola muitas vezes para poder liberar seus pais para o trabalho. Então, conjunto a tudo isso, né, o que vai acontecer se demorar ainda mais para a abertura com relação à evasão escolar? Existem alguns contrassensos que a gente consegue avaliar, que é a política de saúde pública, de uma maneira geral, promovendo liberação de uma série de outras situações e privando a criança do retorno à escola. Quero deixar claro que eu compactuo da ideia de que eu acho que as escolas elas devem voltar e que o tema principal seria como o retorno poderia ser viável, já que nós temos alguns países na Europa que tiveram retornos extremamente validados, positivos e com sucesso, mas nós também tivemos retornos catastróficos. Então, eu acho que é uma situação que precisa ser avaliada, um retorno sim, mas de que forma nós poderíamos fazer isso para que deixasse a criança segura e não colocasse na reabertura das escolas um eventual segundo pico da doença, já que a gente tem praias abertas, casas de festas sendo liberadas e a escola como um fator de risco principal. Quero lembrar também que já existem trabalhos na literatura que mostram que o risco de contaminação ele é grande em casa em detrimento das escolas. As escolas, em alguns trabalhos, eles mostram que elas estão sendo classificadas como um ambiente seguro para um retorno. Acho que o retorno deve existir, mas a maneira como ele deve voltar, eu acho que é o grande fator de discussão nosso. Para eu não me alongar muito, né, eu fiz essa introdução para deixar os outros colegas falar também e ajudarem no debate. Doutor Rubens, doutor Edson, doutor Bessa, doutora Raquel, doutor Rubens. Eu falo então, bom dia mais uma vez. Algumas pessoas aí eu já conheço. Então, que o retorno à escola é uma prioridade no momento, acho que é inquestionável. Então, quando a gente tem uma pandemia, a gente vê que o primeiro pilar que a gente tem que cuidar é a saúde, então isso foi bem cuidado. E o segundo pilar a gente cuida da economia e o terceiro pilar é a educação. Então, nós estamos no momento que a educação é a prioridade máxima. Se a gente pegar literatura, mídias médicas e não médicas, hoje o que mais se fala em mídia é o retorno à escola. Nós estamos com essas discussões há 2 meses. Que o retorno tem que ser feito, isso é inquestionável que o retorno tem que ser feito. Então, como o Vitor comentou, os países europeus que tiveram maus resultados foram países onde não fizeram protocolos tão rígidos como todos os outros países fizeram.
E a criança está pagando um preço muito caro. Desde o início da pandemia, a criança sempre foi um coadjuvante nessa pandemia. A criança começou a ganhar personalidade em abril, maio, quando foi descrita uma complicação tardia da pandemia, que foi essa doença inflamatória multissistêmica, e agora ganhou personalidade com a escola. O outro número que chama atenção é o número de crianças vem aumentando crescentemente. No início da pandemia, 2% dos casos no mundo eram crianças, hoje 10% são crianças. Então, a prevalência, incidência, como a gente quiser denominar, no Brasil e na América do Norte e na Europa, 9% a 10%, porque as crianças começaram a sair um pouco mais, os adultos saíram. As crianças devem voltar para a escola, eu vejo, porque quando a gente fala que a Covid-19 é benigna em criança, isso eu rebato desde o primeiro dia que eu conheci a Covid, porque eu defino benignidade aquela doença que me machuca pouco, que interna pouco, tem uma pouca mortalidade e que tenha sequelas não tão graves. Se a gente colocar que no mínimo 30% das crianças no mundo estão com alterações de saúde mental, se eu colocar 30% no Brasil, o Brasil tem em torno de 65 milhões de crianças, nós estamos com 20 milhões de crianças com alteração de saúde mental. Saúde alimentar, como o Vitor comentou. Depressão, angústia, ansiedade, medo de dormir, medo que os parentes que ela tenha morra, absurdos abusos sexuais. A gente sabe a certeza de creches e cuidadoras clandestinas. A escola é um local de proteção. As crianças que vão para as escolas, elas têm um risco 3 vezes menor de contraírem a doença do que as crianças que ficam em casa, e isso está comprovado. Então, eu não tenho dúvida, Luciana, que posso chamá-la só pelo nome, desculpe. Lógico que pode, por favor, doutor Rubens. Sempre. Então, você pode tirar o doutor também, tá? Tá bom, vou tirar. Então, que tem que voltar, tem que voltar. Mas eu acho que um dado que não está sendo feito se todos nós que estamos aqui temos contato com crianças. Eu considero filho de qualquer idade criança. Eu tenho um filho que está na medicina, ele tem 24 anos, é minha criança o resto da vida. Então, se nós fizermos uma enquete com as crianças, se todos nós perguntássemos às crianças que nós convivemos se ela quer voltar ou não à escola, a resposta vai ser unânime, todos querem. E ninguém está escutando a criança não está tendo direito à voz. Nós, como pediatras, eu vejo a pediatria hoje a especialidade, é a classe médica fundamental para dar segurança. Eu não posso criticar se a Renata não quer levar o filho dela à escola, eu nunca posso criticá-la. Eu tenho que dar o quê? Segurança à Renata, que a escola é um local seguro e que, com o tempo, com a abertura das escolas, a gente vai ver que o resultado é muito bom. Então, e nós estamos, Luciana, numa semana fantástica da criança. Dia 12 foi dia da criança. Terça-feira, o Edson nos lembrou que foi 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ontem foi dia do professor. Local de professor e local de criança é na escola. E, se eu não me engano, hoje, amanhã, começa o Congresso Brasileiro de Pediatria. Então, eu vejo que a classe pediátrica, a nossa sociedade maior, ela tem que levantar essa bandeira e dar segurança à população. Quando a gente faz enquetes com nossos pacientes, nossos familiares e amigos, e vários locais fazem enquetes, 30% só quer voltar agora. Então, se 30% quer voltar, eu já fiz o principal dado de biossegurança, que é diminuir o número de alunos na escola. E esses primeiros 30% que vão à escola, eles vão dar segurança aos outros. Com o tempo, você vai ver que o resultado é bom. Nós temos que dar segurança aos profissionais da área de saúde, da área de educação, desculpe. Então, nós, como médicos, infectologistas, pediatras, sanitaristas e epidemiologistas, temos que conversar com o sindicato dos professores, que eu vejo que é o local que está barrando a reabertura das escolas, para nós darmos segurança para eles. E a grande injustiça que a gente tinha, o poder público tem que combater, é que a criança de escola pública, que representa 90% das crianças no Brasil, eles precisam de um retorno muito mais premente do que as crianças de escola pública. Eu não tenho dúvida, Luciana, que todas as escolas privadas de Curitiba têm excelentes protocolos de biossegurança. E protocolo de biossegurança não é um protocolo caro. É distanciamento, é janela, aula livre, álcool gel. Não é um protocolo caro para ser feito. Então, eu queria que nós, como pediatras e o poder público, a gente tivesse um olhar para a escola pública, assim como a gente vai ter esse olhar para a escola privada. Eu não tenho dúvida
que tem que abrir a escola. A escola é o tratamento para a gente alterar essa alteração de saúde mental, dando a prerrogativa a esses pais de só levarem se eles tiverem confiança. E a gente, como eu digo, tem que escutar a criança. A voz da criança tem que ser ouvida. Para finalizar essa primeira minha fala, um dado que me chama muita atenção, eu comentei, um artigo na Escócia, ele pegou 150 mil profissionais da área de saúde e viram o seu convívio familiar. E isso juntaram-se 300 mil pessoas. E esse trabalho mostrou que quanto mais criança você tiver em casa, menor a chance de você ter um caso na família. 140 mil famílias que não havia crianças, a chance de infecção foi 15 casos por 10 mil pessoas. Quem tinha um filho baixou para 12, quem tinha 2 filhos baixou para 6 e quem tinha 3 filhos. Isso não é reserva de mercado. Para o pediatra é bom, quanto mais as famílias tenham filhos, é bom. E a gente viu que a pediatria hoje, quem tem consultório, quem tem pronto atendimento, a pediatria, as crianças não indo às escolas, eles ficam menos doentes. Mas a volta à escola, pesando custo-benefício, tem que ser feito. Nenhum pediatra vai ser leviano e dar certeza que não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa, não partindo da premissa que eu tenho a certeza do sucesso, mas nós, pediatras, temos a certeza da necessidade do retorno imediato às escolas, desde que os municípios ofereçam essas condições. E como o Vinícius comentou, Curitiba tem praticamente os critérios de bandeira amarela, já estamos na 3ª semana, o índice R nós estamos baixo, então, critérios epidemiológicos. E quando o Vinícius comenta com a gente no começo que eu estou fechando o TI, que a gente tem uma capacidade e praticamente raros países do mundo houve um surto que se iniciou na escola. Tá bom? Perfeito, doutor Rubens. Doutor Edson. Bem, primeiro eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Luciana, que é a nossa presidente, ela gostaria muito de estar na reunião, mas hoje, exatamente hoje, inicia o primeiro Congresso Brasileiro de Pediatria online, né? Então, é uma experiência nova e então ela precisou estar lá e me indicou para estar aqui no Paraná, né? A gente vai ser sente no Paraná. E quando eu recebi esse convite, queria já parabenizar a doutora Luciana e os demais colegas por esse comitê tão cheio de possibilidades, bastante com diversas representações. Isso é fundamental para a discussão. E dizer que o tema não é simples, né? Não é simples para ninguém. Afinal, ninguém viveu nada parecido com isso. Então, a complexidade, o conhecimento foi se aprofundando em relação à Covid, então não é simples essa situação. Mas queria agradecer também ao doutor Isaac pelo convite da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Vitor Horácio eu já conheço da sociedade, como vice-presidente, a gente frequentemente fala em relação ao título de especialista, e o Rubens que eu conheci nessa semana, porque quando eu soube que ia participar dessa reunião, procurei a afiliada do Paraná para que eu pudesse me inteirar das questões mais gerais, porque, na realidade, cada lugar vai ter que analisar os seus dados para fazer o seu planejamento. A tendência brasileira, a tendência nacional, é que nós estamos numa fase realmente de decréscimo, né? Estamos com um decréscimo bastante importante. Lembrando que tivemos um platô muito demorado, né, com 1000 mortes, muito tempo, né, um dos maiores platôs, talvez o maior, junto com os Estados Unidos, mas acho que o Brasil ainda foi maior, e que talvez, e provavelmente foi por isso, também a gente conversou isso lá com o Vitor, provavelmente, certamente, a nossa demora de pensar no retorno à aula exatamente era por isso que os nossos índices eram muito alarmantes, ainda são muito altos, né, ainda são muito altos, mas com a queda 20%, 25% nos indicadores, tanto de casos novos como de mortalidade, isso ajuda. Então, cada lugar, cada cidade vai ter que analisar, cada município vai ter que analisar as suas condições, né? Ainda tem questões individuais. Por exemplo, certamente, Curitiba é diferente de um município do interior, né? Eu não sei como, é lógico, eu sei que foi um período, foi feito um sistema de transporte importante em Curitiba, eu acho que agora deve estar mais
mais sobrecarregado, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em termos de transporte, as crianças que precisarem, dependerem do transporte escolar, do transporte público, isso é uma questão muito séria, porque a possibilidade de contaminação num transporte desses, ficar um colado no outro, né? E aí a autoridade fala, tem que ter o distanciamento, não tem? Então tem que se considerar também, e os pais precisam saber dessas informações, porque a gente precisa, em última análise, é a família que vai definir se o filho vai voltar para a escola ou não. Acho que se concorda, temos que trabalhar com a ideia do retorno para a escola, porque, na verdade, a palavra já se fala. Como é que é o nome de fala? O escolar, né? A gente está discutindo principalmente o escolar. O escolar sem escola fica um pouco contraditório. Então, óbvio que a gente tem que procurar prover formas para que a gente volte para a escola. Uma vez que os indicadores em relação à infecção está em um certo momento no controle. Não podemos esquecer, obviamente, o que está acontecendo na Europa, com todo o controle que se tem, o que está acontecendo. Estão fechando, né? França, Espanha, Holanda, né? Então está tendo diversos, então a gente tem que estar atento a isso, tem que monitorar. Então, estamos com indicadores que possa começar a gente trabalhar com o retorno à escola, e isso aí tem no site da ENSP, da Fiocruz, tem a relação lá, número de casos diários, taxa de contágio, menor que 1, e a gente está com 0,95, 0,93, colocado até pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, uma pessoa não chega a contaminar uma outra pessoa, então significa que vai diminuir, deve diminuir a projeção que nós vamos ter diminuição dos casos de Covid. Então, isso é um dado positivo. Em relação à taxa de ocupação dos leitos, então cada lugar tem que estudar isso, e, na verdade, tem alguns índices aí que até em torno de 2 meses, fazendo uma projeção que se tiver um novo surto que não vai ser preenchido, tem alguns detalhes que depois, obviamente, que o gestor de saúde, certamente do Paraná, já olhou isso, esses indicadores que a Escola Nacional de Saúde Pública publicou, né? Quanto à questão das crianças em casa, realmente é uma questão séria, mas precisa ser também individualizada, né? Dependendo das relações familiares. O aspecto emocional, nesse momento, realmente foi um fator muito crítico, né? Principalmente nos primeiros tempos, né, em que foi um fechamento mais total e todo mundo mais assustado ainda, e tinha que estar assustado, não tinha jeito, né? Alguém desconhecido, microscópico, né, que ataca a família. Então, famílias se fecharam, se trancaram dentro de casa, e aí a gente teve muita questão de ansiedade, insônia, questão de problemas de ordem psicológica séria, até quadros psiquiátricos nas crianças. Óbvio, como eu estou falando, tem que particularizar. Se a família tem mais condição, que ela pode fazer algum tipo de socialização para a criança, isso pode ajudar na sua saúde. Você tem alguma coisa que possa levar algum trabalho em casa, se a criança está bem adaptada ao ensino remoto. Então, tem diversos fatores aí que a família tem que analisar e que o Estado tem que prover possibilidades da criança retornar à escola. Nós fizemos, a Sociedade de Pediatria fez um documento que eu posso depois passar para o... Se bem que a Sociedade de Pediatria do Paraná tem reflexões da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o retorno às aulas durante a pandemia de Covid-19. Tem uma parte de reflexões com esses dados que o Vitor falou e o Rubens também falou, e depois fala a respeito da questão dos casos assintomáticos das crianças, e fala no retorno da escola. A escola precisa se preparar. Na realidade, a escola já devia estar se preparando há mais tempo, porque o normal é a gente se preparar para as crianças voltarem à escola, isso é o esperado, né? Agora, a questão central é a seguinte: do ponto de vista do município, do Estado, se as escolas elas já têm habitualmente, todos nós sabemos disso, dependendo, lógico, vai variar, existem vários Brasis, e dentro de um mesmo estado, vários estados, se as escolas já têm condições ruins, imagina para você receber crianças de volta fazendo isolamento social, né? Diminuindo o número, 20% a 25% indo cada vez, né? Tendo álcool gel, tendo que, às vezes, não tem banheiro, então tem que fazer uma reforma, fazer mais do que um banheiro,
tem que tirar o bebedouro, porque o bebedouro é uma fonte de contaminação, as crianças devem levar a sua própria água, né? E se a criança não vai com máscara, a escola tem que ter máscara também. Vai impedir, não vai poder entrar porque não entrou com máscara. Não, tem que ter máscara também. Se molhou a máscara quando está lá, se ficou. Então, a escola tem que ter uma verba extra oferecida pelo município e pelo Estado. Não há jeito para a escola se preparar. O dinheiro não é muito, mas para uma escola que habitualmente já tem deficiências, para ela se preparar, tem que ter repasse de verba. Aqui no nosso estado, perguntado à nossa autoridade da secretaria, qual o percentual de escola que está preparada, que já se preparou? Não, tem que retornar, tem que retornar, não, tem que retornar com segurança, com qualidade, com segurança, com planejamento tópico a tópico. Inclusive, nós estamos defendendo que se instale, dentro do possível, um comitê em cada escola. Um comitê de implantação e de acompanhamento, que deve ser diversificado. Lógico que a gente não quer que esse comitê feche a escola, não. Aí a autoridade lá da escola, a diretora da escola, ou quem seja, a secretaria, que vai resolver o acompanhamento disso, né? E a gente tem as fases de implantação, né? Fazer o planejamento e implantar para as crianças retornem. E aí precisa desse comitê que as famílias possam, no dia ou no final de semana, se estão voltando a trabalhar, essa é uma outra questão, porque muitas vezes as famílias estão trabalhando e os filhos precisam voltar para a escola, né? Então, o Estado e o município se aproveitem que a escola melhore as suas condições. Esse comitê faria essa implantação das condições gerais, com tópico estabelecido pela autoridade sanitária do município, do Estado, ou seja, e acompanharia, inclusive, se tivesse um programa de saúde escolar, junto com o programa de saúde da família, ou com o pediatra tivesse na região, fazer esse acompanhamento para ver se tem esse planejamento, fazer o acompanhamento imediato, para ver se surgem casos novos. O Estado e o município têm que ter condições de fazer um diagnóstico rápido e fazer o isolamento das pessoas que tiveram contato com aquela criança. Discute-se, se tiver um caso na escola, fecha a escola? A princípio, não. Você tem que ver os contactos que tiveram ali, está dentro daquela sala, porque habitualmente espera-se que não vai se fazer um recreio, né? Não vai se fazer um recreio e colocar a criançada no pátio para ficar correndo para lá e para cá. No máximo, aquela turma sai 10, 15 minutos em horários alternados, né? E defende-se até a ideia de fazer o que se chama de coorte, dos alunos com os professores, quem tiver contato, mantenha sempre contato com o mesmo grupo de alunos. Não é fácil fazer isso, fácil não é, mas a gente tem que tentar a melhor forma que possa retornar. Então, é preciso que haja uma preparação da escola para o retorno. Não é só dizer assim, não, tem essas medidas, mas então, cumpriu lá o checklist, está bacaninha, está legal, vamos chamar os pais que estão pensando, principalmente numa fase que os pais estão pensando em retornar, ou mesmo aqueles que não estão pensando, quais são as dúvidas que eles têm, para discutir com a comunidade escolar, com as merendeiras, com os professores, como é que se dá isso, tá? Então, a necessidade disso tudo. Tem que ter um afastamento em torno de 2 metros de cada carteira, né? Tá preparado para fazer essa triagem de crianças que surgirem sinais e sintomas. Então, tem uma série de coisas, né, que precisa ver. O transporte público é uma coisa que você não vê nos trabalhos internacionais. É uma coisa que a gente tem que se preocupar. Os pais têm que estar atentos a isso, porque ele pode não está pensando na escola, está preparada. Mas se o transporte público aglomera todo mundo no transporte público, se a criança mora perto de casa, ou os pais têm condição de levar a criança, isso é outra história, isso é completamente diferente. Agora, a gente tem que acrescentar no nosso modelo brasileiro a questão do transporte público. Bem, quero dizer que a sociedade, nesse momento, defende com planejamento, com segurança, que vai acontecer no retorno, né, das crianças à escola. O ideal, nós achamos que deva começar pelos maiores e vir chegando mais para perto, né? As crianças acima de 2 anos devem usar máscara, né? E estamos à disposição para conversar, para dialogar e, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade. Tá? É isso, para começar. Desculpa, acho que eu me alonguei, mas agradeço a possibilidade de estar aqui representando a Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Edson. Obrigada mesmo. Gente, eu vi que a doutora Raquel colocou ali no chat um artigo
dela sobre ansiedade em crianças. Não sei se a doutora quer falar alguma coisa sobre isso relacionado à pandemia, doutora Raquel. Eu concordo com os colegas, agora do ponto de vista psíquico, né, que aumentou realmente, né, eu não sou psiquiatra infantil, o doutor Marco Bessa pode falar até com mais propriedade sobre isso, mas a gente vê um aumento do índice de casos de ansiedade doméstica. Os pediatras estão aí para nos mostrar, né, o próprio estresse gerado pelo homeschool, né, então realmente tem causado, né, um alongamento. A gente está o ano inteiro, a gente praticamente sem aula, né, a iniciou em março e as aulas mal tinham começado, né. Então, eu tenho um filho pequeno, eu tenho sobrinhos, e a gente percebe, né, essa questão de escutar a criança, o quanto eles estão pedindo, quanto eles têm a necessidade realmente, e o quanto isso está gerando de problema psíquico. Claro, com os protocolos de biossegurança, os distanciamentos, todo o cuidado, muitos pais não vão querer realmente, e tem seu rol de valores e princípios, e a própria organização familiar, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que programar. Existe, né, uma visão bem diferente do sistema público e do sistema privado de como está. A gente percebe isso nas universidades também, mas nas escolas privadas e escolas públicas estão vendo de uma forma diferente. Mas eu acho que tem que ser equalizado para a criança, porque a gente tem percebido maiores quadros, né? Claro que não vai chegar principalmente no pediatra isso, tá? Mas é a porta de entrada. Mas a gente tem percebido insônia, alterações alimentares, irritabilidade, a própria questão de convívio humano com outras crianças, está convivendo só com... E daí expô-lo aos avós, que são um grupo de maior risco, porque muitos pais estão precisando realmente trabalhar. Então, a gente tem vários outros graus de sofrimento envolvido, né? E que eu acho, sim, doutora Luciana, que a gente tem que começar a pensar nesse entorno, um gradual urgente, sabe? Com todo cuidado, né? Mas eu acho que ele tem que existir o quanto antes. Era isso. Perfeito, doutora Raquel. O doutor Bessa. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, da reunião passada, eu tinha entendido que seria discutido mais a questão da pandemia na saúde mental geral da população. Eu não sabia que se abordaria especificamente em relação às crianças. Então, também, doutor Bessa. Também. Então, eu vou falar mais sobre a população em geral, porque também não é só a questão das crianças, nós temos uma população idosa também que precisa de cuidados especiais, que é tão delicado ou mais até do que as crianças. Então, nós temos vários subtemas que são importantes de serem pensados e abordados. E como tudo no Brasil a gente acaba fazendo meio às pressas, sem planejamento, a gente, no fundo, está tentando resolver as coisas sem saber muito, né? Porque não houve planejamento, não houve muita discussão. E na nossa área da medicina, é comum, principalmente numa situação nova como essa que aconteceu da pandemia, de se preocupar primeiro com a questão mais do corpo, né? Da parte orgânica, e a parte emocional, a parte psiquiátrica sempre acaba ficando no segundo plano ou no terceiro plano. Nós que trabalhamos na área não tínhamos a menor dúvida de que as repercussões começariam a aparecer no curto, no médio e no longo prazo. Na verdade, nós temos um estudo iniciado em maio pela Universidade de São Paulo que vai acompanhar os impactos da pandemia numa população, para a gente ter uma amostra das repercussões disso na população brasileira. Nós não temos dados imediatos. O que a gente pode comentar sobre a literatura internacional, que um dos grandes problemas, claro, da pandemia o primeiro ponto é o isolamento,
que traz repercussões de médio e de curto prazo. Quanto mais prolongado o isolamento, maiores as repercussões. Existem estudos que mostram, por exemplo, em relação às crianças, que aquelas crianças que ficam em quarentena, comparadas que não têm quarentena, elas podem apresentar a médio e longo prazo 4 vezes mais sintomas, por exemplo, de estresse pós-traumático do que as que não são isoladas, né? Então, nós temos uma série de problemas que certamente já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Quando a gente pensa na população pediátrica, nós temos também que distinguir, é muito diferente de uma criança, de um bebê, de criança de 1, 2 anos, criança de 10, 12 anos e adolescentes. Os adolescentes também são uma população especial que tem demandas específicas da idade, dificuldades emocionais e de relacionamento com a família em função do isolamento também. Então, na verdade, a gente está diante de um problema multifacetado. Mas, de modo geral, então, o que nós sabemos é que o isolamento vai afetar todo mundo. As reações iniciais são de medo de contaminação, medo de, principalmente profissionais de saúde, medo de transmitir a doença a outras pessoas, o estresse da perda de pacientes e medo de perder parentes também próximos como eles sendo agentes de contaminação. Nós temos um aumento do consumo de drogas, principalmente das drogas lícitas, o aumento do consumo de álcool é enorme. Aumento do tabaco também, embora seja um fator de risco grave para a Covid, em função do risco de infecção respiratória, mas houve um aumento também. Curiosamente, houve no último pesquisa internacional, dados do Brasil, houve uma diminuição no consumo de cocaína e de êxtase, mas houve um aumento do consumo de maconha e um dado mais assustador, que houve um aumento de 36% do consumo de opioides. Se nós pensarmos que o maior problema hoje em consumo de drogas nos Estados Unidos é por opioides, e foi uma epidemia iatrogênica que foi causada pelo mau uso e a má prescrição dos médicos. Eu tenho muito medo, quer dizer, nós que trabalhamos na área temos muito medo que o fenômeno se repita aqui no Brasil. Esse dado de aumento de 36% é bastante preocupante. Um estudo bastante interessante que foi publicado no Lancet em março, já bem no início da pandemia, fazendo uma revisão de literatura a partir das informações de outras situações de epidemia, como do SARS e do Ebola e outras epidemias. Eles apresentam, eu não vou me estender muito, eu só vou apresentar essas conclusões que eles apresentam, que são muito importantes no sentido de como a gente lidar com essa segunda etapa, que aparentemente nós estamos entrando, que é o da saída da pandemia, embora exista o risco de uma segunda onda, como já está acontecendo na Europa. Mas o ponto importante que eles dizem, que é meio óbvio, mas é importante a gente repetir, que o ponto mais importante nessas situações de quarentena e de pandemia é a informação. A população precisa ser bem informada, e informação confiável. Nós tivemos no Brasil, estamos tendo ainda um problema de desinformação e de contra-informação, né? Nós não temos, é a primeira vez que eu vejo leigos dando palpite em como tratar uma doença grave, uma doença nova, né? As pessoas se arvorando em autoridade, seguindo o modelo americano, onde, por exemplo, o presidente americano, de uma maneira jocosa, numa entrevista, disse que se as pessoas tomassem água sanitária, elas se protegeriam do coronavírus, e centenas de pessoas foram atendidas em pronto-socorro nos Estados Unidos porque entenderam aquilo como uma verdade. Então, esse é um outro problema que nós enfrentamos. Nessa questão das crianças voltarem ou não para a escola, a informação é essencial de como conduzir isso, para os pais se sentirem seguros, para poder transmitir segurança também para os professores, para os profissionais que vão lidar, por exemplo, com o transporte também, né? O transporte público ou vans, os professores também. Não é à toa que os professores têm eu entendo que tem muita resistência a voltar, porque tem medo, né? Tem muito medo, as informações não são tão confiáveis, existe uma certa confusão em relação a isso. Então, o principal ponto é essa questão da comunicação, e a comunicação tem que ser muito rápida e muito precisa, para que as pessoas sintam confiança. Num mundo onde a transmissão de informação é instantânea, muito rápido, viraliza muito rápido, então uma notícia falsa, uma notícia inventada tem um impacto brutal. E isso é muito difícil de controlar.
se nós não tivermos uma confiança nas autoridades que vão apresentar essas informações, o caos vai se instalar muito, muito rapidamente, né? Então, isso acho que é o principal ponto, talvez, no comitê, é como essa informação vai ser divulgada, como essa informação vai chegar aos pais, professores e mesmo às crianças, porque senão nós vamos ter mais uma polêmica. Volta para a escola ou não volta para a escola? Vira um novo Atletiba, né? Porque não se confia em informação ou porque as pessoas desinformadas passam a ditar a informação. Então, eu acho que esse ponto, acho não, certamente essa questão da informação é o ponto principal, é o ponto básico, né? Quais vão ser as referências? Nós vamos seguir as referências científicas confiáveis, os protocolos confiáveis, ou nós vamos entrar numa disputa de opiniões, onde todo mundo acha que tem direito e tem autoridade para dar palpite ou para tomar decisões. Esse é um ponto principal, né? E um outro ponto que o artigo aponta é que um dos grandes problemas é quando as pessoas não confiam e as medidas são impostas. Então, as pessoas tendem a se tornar rebeldes. Se elas não confiam, se elas entendem aquilo como uma restrição de liberdade, como uma arbitrariedade, elas vão entender menos ainda, quer dizer, elas vão se contrapor mais ainda. Nessa questão da volta à escola, a questão da informação está de novo posta, né? Se as pessoas não entenderem e não confiarem, elas vão ser rebeldes, ou elas vão querer pressionar para as escolas voltarem, ou não vão querer levar os filhos para a escola. Esse vai ser o grande dilema, né? E um outro ponto que eles mostram, que é bastante interessante, que está relacionado também à questão da informação, é que o isolamento, por ser uma medida drástica, muito desgastante do ponto de vista emocional para todas as pessoas, se a população entender que o isolamento é uma medida necessária do ponto de vista altruístico, que não é uma questão imposta, não é uma questão arbitrária, o isolamento, não só falando de isolamento, mas todas as medidas de proteção à pandemia, elas são muito mais eficazes, são muito mais aceitáveis pela população. Então, esse é um ponto bastante importante. Se a população entende que a questão da pandemia, das medidas da pandemia, são uma disputa política, são uma disputa ideológica, em que eu não estou preocupado com a saúde coletiva, mas é que a minha opinião ou que a minha posição política prevaleça, nós não vamos ter um bom resultado. Então, essas questões são de muita importância. Claro que em relação aos problemas psiquiátricos, eles são muito óbvios, aumento da ansiedade, aumento da depressão, provavelmente nós vamos ter aumento de suicídio, já temos indicadores de aumento de violência doméstica, como o Dr. Rubens já falou, aumento da violência contra crianças. As crianças, todos os mais indefesos são as primeiras e principais vítimas, as crianças, os idosos, as pessoas com transtorno mental são muito mais vulneráveis. As pessoas que já têm um transtorno mental já são muito mais suscetíveis a problemas graves a partir do isolamento e das medidas de contenção da pandemia. Por isso que no Hospital de Clínicas nós mantivemos o ambulatório de psiquiatria aberto, claro que com cuidados, não atendendo no mesmo volume, porque nós sabíamos que é um serviço essencial, embora não seja percebido, porque as reações emocionais, ninguém fica imune a uma situação nova, grave como essa, sem ter repercussões emocionais. E nós também tivemos uma preocupação de atendimento aos profissionais de saúde, especialmente aqueles que estão na ponta atendendo os casos, principalmente no início, porque foram as pessoas mais estressadas, e são as pessoas mais estressadas com maior risco. Então, nós participamos de um grupo organizado a partir do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas que várias outras universidades se envolveram, e que desenvolvemos um programa de atendimento à distância para profissionais de saúde com problemas psiquiátricos, com queixas emocionais, e também fizemos isso no Hospital de Clínicas. Então, foram algumas medidas tentando agir antecipadamente porque nós sabíamos que essas situações iriam acontecer como estão acontecendo. E especificamente em relação às crianças, parece que o ponto mais complicado é mesmo o isolamento,
porque a criança sente muita falta do convívio social, cria uma tensão familiar muito grande, porque nós temos que lembrar que muitas das famílias, os pais precisaram trabalhar em casa, então, com a criança, principalmente criança pequena, interferindo na dinâmica familiar, o pai precisando falar no computador e a criança demandando atenção, chorando ou irritada, criando tensões do casal também, porque se os dois trabalham, quem é que cuida, como se faz a divisão dos cuidados das crianças, e com uma tendência maior das mulheres serem sobrecarregadas, então isso leva também a uma maior tensão, como eu comentei também com o aumento de consumo de bebida alcoólica, que é um fator que potencializa o risco de agressão, principalmente a agressão doméstica. Então, assim, resumidamente, é isso que eu vou falar para não me estender muito, mas são pontos que me parecem muito importantes a serem abordados. Obrigado. Muito bom, doutor Bessa. Gente, então está aberto para as perguntas. Vamos aproveitar que a gente tem especialistas aqui hoje e vamos tirar as dúvidas. Luciana, posso inverter como convidado fazer pergunta? Pode, lógico. Tá. Assim, se eu reunir hoje as pessoas no mundo inteiro que comandaram essa pandemia, a gente vai catalogar aonde que eu errei. Eu não tenho dúvida que o maior erro dessa pandemia foi o fechamento das escolas. A maioria dos países hoje, com o novo surto, a Europa não está fechando escola. Então, Reino Unido não está fechando, a escola vai ser mantida aberta. A minha dúvida é o seguinte, eu acabo de receber que o Colégio Marista Anjo da Guarda, através de uma resolução, ele conseguiu abrir a sua escola. Então, eles me lançaram um comunicado agora que dia 21 de outubro, através de uma resolução tal, eles vão abrir as escolas, limitando a crianças acima de 5 anos. A minha dúvida, Luciana, é a seguinte, Londrina ontem abriu através, eu não sei como é que chama, se é uma liminar ou um mandato de segurança, através de via judicial. Eles conseguiram abrir escola em Londrina. Outras escolas em Curitiba aqui. A outra incoerência que eu vejo é que as escolas estão abrindo para atividades extracurriculares. Eu não consigo entender. Se eu posso levar meu filho para reforço, para artes, para natação, futebol, basquete, o que quiser, por que eu não posso levar o meu filho para atividade curricular? Então, não tem bom senso abrir. Então, a minha dúvida que eu queria ver com o poder público é assim, a partir do momento que uma escola privada de Curitiba, através que o município ofereceu condições epidemiológicas, ela tem uma resolução, ela vai abrir a sua escola, isso não é abrir e a todas as outras escolas privadas têm o direito de abrir da mesma maneira? Quem quer responder? Vamos ver quem está aí pelo poder público. Eu acho, Luciana, desculpe, eu acho que está certo abrir. Eu sou favorável a abrir, até porque Curitiba tem condições de abrir e porque as escolas privadas têm protocolos de biossegurança, muitas vezes muito mais criteriosos do que protocolos europeus e americanos. Nós, brasileiros, temos esse complexo de vira-lata, que achar que a gente é pior do que europeu e americano. A gente vê protocolos de biossegurança em escolas nacionais fantásticos, muito mais rígidos do que protocolos americanos e europeus. Então, a minha dúvida é essa. Se eu tenho uma prerrogativa, uma jurisprudência que eu estou abrindo uma escola privada, todas as outras, ao meu ver, vão ter o mesmo direito. Mas o Matheus não está aqui mais, né? Ele estava, mas acho que ele saiu. Eu me declaro incompetente para responder. Não é porque não tenho participado do Rubens, desculpe, eu sou Deise Pontaroni, da Coordenação de Assistência Farmacêutica aqui da CESA, né? Então, apesar de ser, né, da Secretaria de Saúde, não tenho participado desse nível de discussão e de decisão e de condução, né, desse tema dentro da CESA. Então, realmente me declaro como não poder contribuir com essa... Mas obrigado, mas eu queria que vocês me corrigissem o entendimento. É assim, pelo que eu leio em mídia, a autonomia que o Supremo Tribunal Federal deu foi ao município de abrir ou não abrir a escola. Isso. Se isso é real ou não. Na verdade, doutor Rubens, o que acontece? Veja, os estabelecimentos lá de Londrina conseguiram essa decisão. E essa decisão é restrita àquele estabelecimento que está ali representado na ação, né? Enfim,
Até eu achei bastante estranho que um sindicato de escola tenha ajuizado uma ação, porque a sensação que eu tenho, e eu posso estar errada, é que as escolas talvez estejam um pouco confortáveis com tudo isso. Posso estar muito errada, tá? Em razão de diminuição de custo, mas posso estar completamente equivocada, porque os custos reduziram muito, as mensalidades reduziram quase nada, né? Então, até fiquei bastante assustada que o Sindicato das Escolas tenha ajuizado essa ação. O que o Supremo disse foi o seguinte, que o município tem competência para intervir, adotando medidas mais restritivas do que o ente superior, digamos assim, né? Então, acho que o que a gente tem hoje foi o Estado que proibiu, né? É isso? Acho que é isso, né? Mas o Estado tem poder de proibir um município de não abrir uma escola desde que ela preencha os critérios de segurança e o município ofereça condições epidemiológicas? Pois é, pelo que o Supremo falou, ele falou assim que o município poderia adotar medidas mais restritivas ainda. O Estado, eu acho que pela interpretação da decisão do Supremo, o Estado pode fazer isso. Não sei, pessoal do direito aí. Não sei se o Marco Antônio ou o João Juliano, pelo Ministério Público ou pela Defensoria, querem colocar alguma coisa? Não? Marco está sem áudio. Tá, bom dia. Eu estava quieto aqui, mas, diante da provocação da Marco, só se apresente. Sim, o meu nome é Marco Antônio, eu sou procurador do Ministério Público. Bem, a questão colocada é muito delicada, como todo mundo sabe, não há por que alongar o raciocínio da importância dela e, ao mesmo tempo, da fragilidade que é tratar desse assunto, porque a questão está muito polarizada. Para o Ministério Público, essa situação, ela tinha duas perguntas com relação às escolas. Tinha duas questões, quando e como. Quer dizer, nós tínhamos que escolher o momento, nós não, a administração pública tinha que escolher o momento oportuno e, escolhido esse momento, estabelecer um bom protocolo de retorno às aulas presenciais, de modo que esse protocolo fosse sustentável através de uma fiscalização, de uma participação das pessoas na comunidade escolar e também da estrutura de saúde. Muito bem. Com relação ao protocolo, o que o Ministério Público fez foi propor, eu vou resumir muito rapidamente, que é um trabalho que vem se desenvolvendo há algum tempo, junto com as Secretarias de Educação e da Saúde do Estado. Nós propusemos que no protocolo, que é um documento que foi revisado agora recentemente, duas sugestões nossas foram acolhidas. Em primeiro lugar, o protocolo inicial previa que as escolas geririam somente elas, e algumas não têm muitas condições, inclusive no âmbito público, principalmente, de fazer bem, cumprir bem essa missão de vigilância, de cuidado, de prevenção, para todas as pessoas que estão dentro daquele perímetro escolar. E para aquele circuito de pessoas que vai para a escola, o entregador, a pessoa que transporta, etc. Todo um grupo muito grande, humano, em torno de cada unidade escolar. Então, ficava para as escolas. E nós propusemos que, no protocolo, ficasse definida qual era a posição da CESA, qual era a responsabilidade da CESA em manter a escola em condições, né? Qual é a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde correspondente, qual é a responsabilidade da Secretaria de Educação e, claro, qual é a responsabilidade, que era a única, então, existente naquele documento passado, da própria escola. Então, isso foi definido os papéis do poder público, né, de acordo com as suas características. Então, isso foi incorporado, acho que foi um avanço, para não deixar na questão das escolas apenas para ela a responsabilidade de gerir um quadro tão complexo de riscos, de situações novas, e muitas fora do conhecimento das escolas, né, são questões de saúde. A segunda sugestão que nós fizemos, que foi acolhida, é de que a própria escola, que estava mencionada como responsável pelo acompanhamento desse protocolo, tão logo retornassem às aulas, é que o que nós propusemos fosse que cada escola se criasse comissão, uma comissão democraticamente composta, com pais, com servidores da própria escola, enfim, como ela dispusesse internamente, e que fosse um grupo que acompanhasse, digamos assim, o dia a dia das questões relativas aos cuidados concernentes à doença. Então, foi criada essa comissão em cada escola dentro do protocolo. E isso é muito importante porque a terceira condição
proposta foi de que cada escola tivesse referenciamento a uma unidade de saúde mais próxima. Ou seja, o que nós pensávamos no Ministério Público, essa comissão, por mais boa vontade que tenha, muitas vezes vai se defrontar com situações não previstas no protocolo, vai enfrentar situações de risco e não sabe de forma adequada como manejar a situação de risco. Então, uma referência de uma unidade de saúde sempre seria útil na solução de problemas novos, de situações suspeitas, de dúvidas. Portanto, você trazia não a presença de um profissional de saúde em cada escola, porque isso não é necessário, mas a ligação, uma referência para você consultar, para você tirar dúvidas, para você colocar situações que surgiram e não previstas. Então, essas 3 condições foram com relação ao protocolo. Isso, portanto, é o como. O quando também foi objeto de uma longa conversa, de uma longa discussão com a Secretaria de Saúde do Estado, principalmente. E ela publicou, bem recentemente, as condições, 6 condições, para o quando, ou seja, quando se pode voltar às aulas. Eu descrevo aqui apenas a primeira, porque seria um pouco longo escrever as demais. Segundo a César, essas condições elas foram assumidas a partir de textos e, enfim, a partir de publicações a respeito da Fiocruz e da Organização Mundial de Saúde. Eu vou ler aos colegas, por amor à brevidade, apenas a primeira. Diz assim: para a retomada das atividades escolares durante a pandemia da Covid-19, existem 6 critérios, através da OMS e da Fiocruz. Número 1, primeiro critério, a transmissão da doença deve estar controlada, e isso a gente verifica pelo índice de transmissão do RT, que tem que ser menor que 1, e diz a César que o ideal seria o 0,5, R menos 0,5. O que é uma coisa, assim, difícil de ocorrer no mundo, no planeta. Mas abaixo de 1, pode-se conversar, é a primeira condição. O item 1 ainda. O item 1 se desvide, por isso que eu vou falar. Primeiro, além disso, tem que haver uma disponibilidade de 30% de leitos nos municípios. Então, como é que se interpreta isso? A maioria dos municípios do Paraná não tem leito. Então, você não tem como computar 30%. Então, esse cálculo é feito na macro-região. B, diminuição constante de no mínimo 50% na incidência de casos confirmados e suspeitos durante um período de 3 semanas, a partir do último valor máximo, com a estratégia de testagem mantida ou reforçada para testar uma porcentagem maior de casos suspeitos. Isso indica uma redução na transmissão pela metade ou menos. C, diminuição do número de mortes entre casos confirmados e suspeitos pelo menos nas últimas 3 semanas. B, falta mais 2, né? B. Diminuição constante do número de hospitalizações e internações em UTI, de casos confirmados e suspeitos, pelo menos nas últimas 2 semanas. E último, o sistema de saúde deve ter capacidade de absorver ou ampliar um aumento, né, de ao menos 20% nos casos de Covid-19. Alguma dessas 5 condições tem que ser vistas no âmbito macro, de macro-regional e não apenas de município. Essa é a primeira condição de 6 que a César estabelece, né, estabelece como critério de segurança para voltar às aulas. Então, isso diz respeito àquela questão que o Ministério Público se fazia, né, e fazia para o Poder Público. Quando e como. Então, apenas para dar uma nota que é incompleta a respeito do trabalho muito intenso que estamos fazendo nesta seara. Agora, para concluir a minha intervenção, serei bastante breve, em relação ao doutor Marco Antônio Bessa, a quem eu cumprimento, né, tenho uma estima muito grande pelo doutor Bessa, acho o nome dele muito simpático, inclusive, Marco Antônio, e daí eu queria dizer o seguinte, ele citou a Lancet, eu também vou citar a Lancet, porque ela, de alguma forma, nos inspira a vermos a realidade através da ótica de quem já passou por isso. A Europa está um pouco na frente na doença do que em relação a nós. Embora o desenvolvimento da doença no Brasil não seja exatamente uma cópia da Europa, como não é dos Estados Unidos. Mas, em alguns momentos, você cria pontos de reflexão. E o que está se vendo lá, no âmbito, como diz o doutor Bessa, de pensar a questão da saúde mental, não apenas na questão infantil ou da adolescência, mas toda a comunidade. Porque as pessoas, os meninos e as meninas que são abusados em casa,
né, e têm que ser protegidos, e o Ministério Público é aquela instituição que quer que as aulas retornem o mais rápido possível, mas com o mínimo de segurança sanitária, né? Mas essas crianças que são abusadas, as pessoas que as abusam também muitas vezes são doentes. Podem cometer atos criminosos, obviamente que sim, mas podem ter também, ser portadores de algumas enfermidades mentais. Então, há todo um conjunto de doença que muitas vezes permeia a família em graus diferentes, situações diferentes, mas, obviamente, temos que proteger aqueles mais frágeis, que são os idosos e que são as crianças. Mas, me reportando à questão da Lancet, os artigos poucos que se escreveram a esse respeito na Europa, portanto, o perímetro de estudo é na Europa, é de que haverá um custo enorme que os governos europeus não têm condições de arcar para tratar, não apenas agora, durante o transcorrer da doença, a evolução da doença, mas logo após o período da imunização. Isso vai durar anos. Então, já se sabe na Europa que sistemas maduros de saúde não terão condições de arcar com esses custos. E aí há uma certa indecisão de como fazer. Muito bem. Aí, o que eles concluíram também, além da falta de recursos, para o tamanho da necessidade de investimento? Que não há, nesse momento, no quadro de profissionais da saúde, um número deles que seja minimamente suficiente para enfrentar o volume de demanda de pessoas que procurarão serviços patentemente na área de saúde mental. Então, você não tem um recurso e você também não tem, digamos assim, os profissionais no número que seja minimamente necessário. E terceiro, são 2 ou 3 artigos da Lancet que eu condenso nessas 3 observações que para nós deve chamar a atenção, penso eu. Em vista dessas 2 circunstâncias, um outro estudo faz um levantamento muito interessante de que está começando a convergir na Europa e com uma perspectiva de crescer no futuro próximo, o cuidado domiciliar das pessoas. Porque, ora, se você não tem instituições suficientes e se você não tem profissionais, vamos deixar o doente em casa com algum tipo de cuidado. E aí cresce a figura, que no Brasil é um pouco difusa, do cuidador. E o cuidador vai ter um papel, talvez inclusive no Brasil, porque a nossa estrutura em saúde mental ela não é adequada às nossas necessidades e o número de profissionais também é insuficiente. Isso já acontecia antes da Covid-19, ela só agravou. Então, ela é uma pressão muito grande e talvez, apenas talvez, essa seja uma das alternativas que se pense. Mas não é uma alternativa, digamos assim, de solução simples. Um estudo feito no Japão, com relação a essa hipótese de agregar os cuidadores para situações de saúde mental dentro de domicílios, demonstrou no estudo da revista que 20% desses casos havia, por parte dos cuidadores, em relação aos cuidados, em relação aos doentes, havia episódios de agressividade, inclusive, entre eles, várias tentativas de homicídio. Isso no Japão. Nós não somos cópia do Japão, mas é um dado a ser considerado. Eu já vou concluir. E, portanto, a minha lógica de pensar, talvez do ângulo que o Ministério Público consegue perceber as coisas, é de que talvez o nosso grupo, o nosso comitê, tem tanta respeitabilidade e, com a minha exceção, tanta inteligência reunida, eu quero dizer que se nós não pensarmos num sistema de saúde mental, na atenção primária, nós estamos mais ou menos perdidos. Né? Nós não temos, na atenção secundária, residências terapêuticas, CAPs, etc., e muito menos na terciária, hospitais psiquiátricos. Eu nem acho que o hospital psiquiátrico deva ser novamente centro do atendimento à saúde mental. Então, se nós não estabelecemos bons parâmetros junto com os gestores, de preferência junto com os gestores e não contra, porque você cria conflito e não cria solução. Né? Então, portanto, estou falando de CESA e municípios. E aí, quando eu falo de municípios, eu tenho que pensar na organização deles, no COSENS, correto? E tenho que pensar hoje também numa interlocução nesse sentido de saúde mental na atenção primária com a associação dos prefeitos, que hoje os prefeitos transformaram nos verdadeiros gestores. Os secretários de saúde, muitas vezes, vejo isso na minha prática diária. Os secretários são secundarizados. Quem está tratando da questão de saúde, e o centro dela hoje nos municípios é a Covid, é o próprio prefeito. Portanto, essa interlocução com o gestor, né, final do executivo com o prefeito, mas também com os secretários, é fundamental junto com a SESA.
E as instituições, talvez o comitê possa pensar, né, numa hipótese de intervenção neste nível. Então, atenção primária, como é que você pode... Eu não estou aqui dando receita, eu estou apenas refletindo em voz alta, algo que você talvez seja melhor organizado e melhor montado. Mas para dizer algo, bom, tá, atenção primária, e daí? Bom, do jeito que nós estamos hoje, a gente vai ter que, além dessa junção de gestores e de instituições que estejam dispostas a contribuir, para erguer um modelo que não pode ser o modelo de janeiro desse ano. O modelo de agora, e depois da imunização, em que as pessoas ainda vão com mais ímpeto procurar o serviço de saúde, é um modelo diferente. Né? Não pode pegar o que havia em janeiro, uma demanda muito maior, com situações de doença muitas vezes diferenciadas. Então, você vai ter que criar um modelo em cima do que já está. E aí eu tenho a impressão que será preponderante pensarmos, quando chegarmos nessa altura da conversa, discutindo com o gestor, que a decisão sempre será dele. Em primeiro lugar, né, a gente talvez tenha que pensar numa estratificação de risco, e aí treinar, orientar, incentivar, convencer as equipes de saúde, mas numa estratificação de risco e que possa prever aquelas condições crônicas de menor risco. E aí também pensarmos numa segunda linha de reflexão em matriciamento. O nosso matriciamento foi muito prejudicado pelos últimos atos normativos do Ministério da Saúde. Então, o NASF, quando eu falo matriciamento, falando do NASF, né, que era, por excelência, o instrumento do qual dispunhamos. Então, o NASF hoje, ele foi mais ou menos, eu sublinho mais ou menos, às vezes menos do que mais, substituído pela equipe multiprofissional de especialização em saúde mental, que é um pouco um ambulatório de especialidade. Então, isso não é bem o NASF, mas é o que temos. Então, temos que pensar em estratificação de risco, nas condições crônicas mais leves, que aí, com autocuidado, orientado e acompanhado pela unidade de saúde, pode dar algum bom resultado, e matriciamento. E, além disso, só para concluir, eu penso que a gente pode extrair também desse raciocínio uma integração melhor entre a atenção primária e a atenção secundária. Em algum momento, você vai ter que referenciar para a atenção secundária e não vai ter espaço, não vai ter lugar, vai ter fila e falha tudo daí. Então, tem que ter uma organização nesse sentido, pelo menos nesse nível, primário e secundário. E, por último, nós temos, meus colegas de comitê, e todos são colegas aqui, né? Nós temos onde nos socorrer do ponto de vista legal, né? Porque são dados normativos para tratar da questão de saúde mental. Eu cito a Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas, está perfeitamente escrita em longa portaria do Ministério da Saúde, as diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio. Terceiro lugar, a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que traz elementos para cuidarmos de saúde mental desse grupo humano. E, por último, a Política Nacional de Atenção Básica. Então, nós temos 4 políticas que convergem para isso. Vamos ter que extrair os princípios dessas políticas que nos interessam, organizá-los, sistematizá-los. Talvez nesse trabalho, que é intenso, é árduo, é penoso e de resultado incerto, né? Mas que a gente tem que tentar. Eu acho que não há opção de não tentar. Se nós não contribuirmos com profissionais experientes, qualificados, reconhecidos que temos, a situação ficará muito difícil. Pelo menos o testemunho da contribuição do comitê, a critério, evidentemente, de todos, talvez possa ser pensado, talvez possa ser inserido na nossa pauta. Muito obrigado. Obrigada, Marco. A doutora Juliana Loyola chegou na reunião. Eu queria abrir a palavra para a doutora Juliana. Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar podendo aqui conversar. Cheguei há pouco, que eu soube e consegui falar com a doutora Renata. Eu sou pediatra, sou professora na Universidade Federal e nas faculdades Pequeno Príncipe. E bastante interessante essa conversa que nós estamos tendo agora, porque junto com 2 alunas das faculdades Pequeno Príncipe, a gente está desenvolvendo um trabalho de avaliação de saúde mental das crianças durante esse período da pandemia. Foi até um motivo de uma live que nós fizemos junto com a OAB,
né? Agora, né, Renata, alguns dias atrás, para que a gente pudesse, então, conversar sobre o impacto que essa pandemia está tendo. E o impacto e os resultados que a gente está obtendo. A gente tem dados do Brasil inteiro, cerca de 2.000 questionários, né, que esses dados vão ser publicados. Os impactos são assustadores, não só a curto, mas a médio e longo prazo. A gente provavelmente vai ter, até me recordo de uma fala do Dr. Rubens, num outro momento, uma pandemia dentro da pandemia, né? Uma pandemia de saúde mental e de comprometimento dessas crianças. Eu realmente entendo que há uma complexidade muito grande em todo este processo, né? Ele não é simples, a gente tem uma diversidade em relação às escolas públicas e às escolas particulares, o abismo é grande e o receio, eu penso que de todos, é que esse abismo deve ficar cada vez maior com essa situação toda, né? Porque com certeza as escolas públicas elas vão ter aí uma dificuldade, muitas delas, uma dificuldade maior de se adequar a todo esse protocolo de segurança que deve acontecer e precisa acontecer. Mas eu também entendo, na minha visão médica, que isto precisa ser feito de forma paralela. Se a gente for aguardar ter todo esse suporte, claro que há uma situação mínima, né, que deve acontecer em relação a um cuidado das escolas, de protocolo, esse apoio que a gente vai ter das unidades de saúde, atenção primária, atenção secundária, mas isso, ao meu ver, num determinado momento, a gente vai ter que fazer em paralelo com a abertura das escolas, né? Porque senão o que vai acontecer é que a gente vai aguardar que isso seja o ideal, e este ideal vai demorar quanto tempo para chegar? E enquanto este ideal não chega, se é que ele vai chegar, a gente vai estar aumentando ainda mais esse abismo e trazendo ainda mais uma dificuldade cada vez maior para alcançar e para poder dar um apoio para essas famílias e para essas crianças, especialmente para as crianças que estão afastadas do ambiente da escola, que a gente sabe que é um ambiente que para muitas traz uma proteção, muitas vezes do seu convívio dentro de casa, né? Quero aproveitar, até porque o Dr. Rubens fez este comentário em relação ao Anjo da Guarda. Os meus filhos estão no Anjo da Guarda, nós recebemos ontem esse comunicado de que a partir da semana que vem a gente vai poder ter a oferta das aulas extras. Entendo que, num certo sentido, eu participei de algumas reuniões dentro da escola, até nessa ideia de que a escola faça esse trabalho junto com a comunidade de pais e com a comunidade de professores e docentes para fazer esse planejamento de retorno, né? E a ideia é que se tenha, como eu acredito que seja, a gente está fazendo isso dentro da Universidade Federal do Paraná, a gente está fazendo isso dentro das faculdades Pequeno Príncipe, que a gente tenha um modelo híbrido com atividades online e atividades extracurriculares. A ideia inicial da escola nesse momento, estou dizendo isso pessoalmente, né, do que eu acompanho dentro do Anjo da Guarda, é que haja uma priorização da saúde mental das crianças. Então, a programação é que as crianças possam ir para a escola de agora até o final do ano para fazer atividades como marcenaria, yoga, exercício físico, artes, e claro, isso junto com um reforço e junto com uma tentativa de identificar qual foi o prejuízo que a gente teve desse afastamento escolar durante todos esses meses. Eles vão continuar tendo no turno habitual dele as aulas online e essas ofertas vão ser no contraturno, com um número muito reduzido de pessoas. Houve também uma convocação, amanhã eu vou fazer parte de uma reunião onde se convidou os pais que são da área de saúde para poder olhar o protocolo que a escola tem, olhar o que a escola está fazendo para ajudar a cumprir os protocolos de segurança, né, em relação ao cuidado com as crianças. Novamente, assim, né, obrigada pela oportunidade. Eu entendo que esse processo ele é muito amplo, a gente está falando de poder público, Ministério Público, da estrutura de saúde que a gente tem. Acredito que Curitiba, neste sentido, permita que a gente possa pensar. Eu entendo que a gente tem como eu falei, uma diversidade muito grande. A gente está falando de escola pública, escola particular, serviços públicos e particulares, e estruturas diversas, mas ao mesmo tempo as crianças
carentes, elas vão ter uma dificuldade muito maior de correr atrás dessa situação toda. Então, eu acho que se a gente parar para pensar neste sentido, os meus filhos, eles estão em casa, a gente está conseguindo dar um apoio para eles de tudo isso, a escola vai voltar e a criança da escola pública, ela tá, o abismo está muito maior, né? Então, na minha visão, a abertura da escola, ela é algo urgente e isso tem que caminhar em conjunto com todas essas dificuldades que a gente vai enfrentar e já está enfrentando até da absorção que a saúde vai ter, até porque à medida que essas crianças retornarem à escola, a gente vai poder começar a identificar situações que a gente nem tem ideia, que a gente nem está conversando aqui agora, que a gente só vai poder conversar e pensar na hora que a gente começar a ter este movimento real e poder começar realmente a identificar e aí sim a ver como é que a gente vai traçar os planos para poder fechar essa situação. Só para finalizar, não sei bem se aqui é o espaço, mas eu vou colocar, porque ontem eu acho que isso mostra um pouquinho também o envolvimento que todos nós a gente está tendo. Ontem eu e o Dr. Rubens nós fizemos uma live, né? E isso está na moda agora, mas enfim, eu acho que é uma maneira muito boa da gente poder alcançar, inclusive, a população leiga. E uma aluna nossa de medicina que está fazendo parte do call center da Secretaria de Saúde, ela levantou uma sugestão que eu acho que eu vou colocar aqui, depois a gente pode conversar, acho que o Dr. Vitor também está aqui presente, né? Da Sociedade de Pediatria, de que a gente possa abrir algum canal semelhante para ajudar na orientação dos pais. Os pais estão muito ansiosos e com muitas dúvidas em relação a esse retorno da escola e quem sabe a gente possa, através, não sei se é possível, né? Os órgãos competentes, a própria Sociedade Paranaense de Pediatria ou Secretaria de Saúde, isso a gente teria que ver essa operacionalização dessa situação, mas que a gente possa criar, eventualmente até com os estudantes de medicina dos últimos anos, um canal de perguntas e respostas que os pais possam fazer, as dúvidas, e isso possa nos ajudar a identificar, inclusive, problemas, né, pontuais e até mais amplos em relação à dificuldade que as escolas estão tendo, né? Isso pode se ampliar também para as próprias gestões das escolas. Então, enfim, eu acho que o que a gente precisa é se unir para tentar reduzir esse prejuízo e o abismo que, ao meu ver, está cada dia maior. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, doutora Juliana. Acho que ficou bem claro que acho que, pelo menos todos que estão sendo ouvidos aqui, têm um consenso que as aulas deveriam voltar de alguma forma, né? E do prejuízo que a gente está prorrogando com a ausência da abertura das escolas. Eu só queria, antes de abrir a palavra para a pergunta, até por conta do nosso tempo, eu acho que a gente não vai conseguir esgotar o tema hoje. Então, eu queria saber se vocês querem continuar com o tema na próxima reunião, que eu já dou os encaminhamentos em relação a isso, antes que o pessoal vá saindo. Todos concordam? Mas vamos convidar alguém da gestão, porque a gente eu tá acho aqui, também. Assim, tem duas coisas. O Matheus acabou de mandar uma mensagem que ele teve que sair para atender um caso da secretaria, mas que eles colocam à disposição para a gente continuar a discutir. Então, e trazer alguém da Secretaria de Educação também, porque a gente tem que definir a gente, né? Que a gente tentasse trazer alguém da Secretaria da Educação. Deise, você faça essa ponte para a gente, por favor, alguém da CESA que possa falar sobre o tema. Eu vou conversar com o Dr. César também, mas peço tua ajuda nisso, ok? Eu falo com o Matheus para ver do município quem pode vir pela educação, a gente vê pelo Estado, porque eu acho que a gente não vai conseguir esgotar o tema hoje, pelo que me pareceu. Lu, será Oi, Carol. que conseguimos alguém do Sindicato dos Professores? Ou seria interessante para a gente ter o contraponto. Porque quando eu estive morando na escola, eu senti também que um dos maiores problemas é o Sindicato dos Professores, que inclusive ameaçou fazer greve, né? Uhum. Tem a sociedade, doutor Vitor, né? Tem um comitê que é vinculado às escolas particulares que eles estão fazendo um trabalho. Não adianta a gente ficar conjecturando aqui e não chamar ninguém que manda, né? Exatamente. Gente, vamos voltar logo, vamos mandar abrir a escola e vamos levar as crianças lá para dentro, gente. Gente, eu tô chocada que existe esse consenso médico e não gente, dá para ajuizar alguma coisa? Eu vou ajuizar para abrir o Bom Jesus. Quem mais quer? Eu quero. Me manda o nome que eu vou ajuizar. Então, vamos lá, dá-lhe liminar. Existe a Juliana comentou uma situação aqui que eu acho que é relevante até para a gente
em focar uma bandeira nossa da Sociedade Paranaense de Pediatria. Né? Quando você fala em abismo entre o que acontece entre as escolas públicas e as escolas particulares, né? Eu gostaria de ter realmente, é por isso que eu pedi a voz de alguém dos órgãos públicos para poder mostrar o que eles efetivamente fizeram para se preparar para um retorno. Né? Ou se não fizeram, né? Porque nós, enquanto Sociedade Paranaense de Pediatria, doutora Luciana, a gente tem uma bandeira que é que a criança, ela é tarefa do pediatra. E a gente sabe que muitas crianças que vivem do Sistema Único de Saúde nem acesso ao pediatra têm. Então, existe realmente uma visão diferente e, assim, infelizmente, é a realidade, né, do ponto de vista da criança, do sistema público e do sistema privado. Então, que as escolas mostrem o que efetivamente fizeram, qual é o planejamento que elas têm, porque, efetivamente, na saúde, a gente tem muita dificuldade e tem que brigar para ser o pediatra que atenda a criança nos postos de saúde. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, eu vou tentar deixar 2 datas, até porque a gente tem um público, vamos dizer, diferente para trazer para a próxima reunião, tá? A gente podia tentar deixar 2 datas em aberto, a sexta-feira que vem e a outra sexta-feira. Isso. Que são normalmente as nossas reuniões na sexta. Deixa eu só abrir aqui o calendário. Então, seria... Sexta-feira. Dia 23 ou dia 30. A maioria que está aqui pode, nesses dias? Posso, acho que a gente tem que agilizar o debate mesmo, né, Lu? De preferência, se fosse semana que vem, na sexta-feira que vem. Eu só vou deixar para o dia 30 se a gente não conseguir que as secretarias venham dia 23, porque daí também não adianta. 23. Então, assim, só a lição de casa. Deise, me ajuda na César para ver quem vem, tá? Eu vou falar também com o doutor César. Doutor Vitor, se o senhor puder falar com alguém desse comitê ou dessa comissão, né, para que possam vir. Eu vou atrás do sindicato dos professores. E, enfim, acho que tem que ser... Não adianta nem a gente falar de universidade agora, né? Pensar em professores do ensino fundamental mesmo, né? Vou atrás dos professores, converso com o pessoal do município para ver quem vem pelo município, tanto pela educação quanto pela saúde, né? Fiquem à vontade para trazer outras pessoas que vocês achem que seriam importantes para o debate. Todos aqui ficam à vontade. E vou fazer assim, quem quiser entrar no grupo de discussão do comitê, passa o telefone para quem convidou, que eu coloco no grupo. Quem não quiser, aqueles que convidaram ficam responsáveis por mandar o link, ok? Renata, doutor Isaac, tá? Combinado? Os que entrarem no grupo vão receber as informações ali direto. O que vocês acham? Pode dar uma palavrinha? Lógico, doutor Edson. Depois que o senhor falar. Tá bom, doutor Sobania. Pode falar, doutor Edson. Na verdade, o que a Secretaria de Estado de Saúde coloca naqueles dados, foi perguntado aqui no chat, na verdade, são as decisões. São as indicações da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Né? Então, ele fez isso de uma forma agora. É preciso discutir, né? Pode ser que alguma coisa se limite ali em relação particularmente ao controle das infecções, mas ele foi assim criterioso no sentido de pegar o que a ENSP colocou e colocou na resolução dele, até porque o gestor ele tem que se basear em alguma coisa para ele ter também a proteção dele, porque se ele sai abrindo escola e daqui a pouco começa a ter... Eu não acredito nisso que eu estou falando, mas tem muita de complicação, criança, mas em que se baseou? Aí é complexo. Então, ele fez e aquilo é o que a Escola Nacional de Saúde Pública define. A outra coisa que a gente precisa reforçar, lógico que todos nós não queremos, ao contrário, que não queremos aumentar o fosso de diferença entre a escola pública e a escola privada, mas queremos que a escola pública cada vez mais ela melhore, né? E eu sou um aluno de escola pública, mas temos que ter muita tranquilidade para não criar, tomar muito cuidado, que a gente fica às vezes muito ansioso e não criar assim condições mais ou menos em relação às escolas públicas, né? Lógico que a escola privada ela pode ter, se a necessidade são 10 questões, ela pode ter 15, 20, 30, perfeito.
mas algumas coisas pétreas são fundamentais. Eu acho que isso a gente não pode deixar, não pode esquecer, né? Porque dominar um pouco a ansiedade em relação a isso, porque, na verdade, é óbvio, é uma coisa bastante óbvia, a vida é mais importante, muito mais importante que todas as outras questões. Lógico que tem os agravos, tem uma série de coisas, mas precisamos ter um padrão, e acho que o doutor Marco Antônio falou nisso, que já estabeleceram os protocolos, então precisa que a gente domine também um pouco a ansiedade, no sentido que a gente precisa ter uma coisa realmente fundamentada, com critérios básicos de acompanhamento. Gostei, porque vem bem de encontro o que o procurador, acho que o procurador, né, falou em relação ao que eu tinha também dito em relação a comitês, ou comissão de acompanhamento, tem que estruturar esse retorno para ser de uma forma efetiva, como foi o exemplo da escola particular que foi dado pela colega professora da Universidade Federal do Paraná. E já de imediato quero agradecer demais a Sociedade Brasileira de Pediatria, agradece muito por esse convite e acho que vocês estão muito bem com a Sociedade de Pediatria do Paraná, o colega, o Vitor e a Kerstin, pessoal muito bom, que pode efetivamente dar conta, e a gente está sempre se falando e conversando. Agradeço demais ter lembrado da gente e agradecer ao Isaac e a doutora Luciana por essa oportunidade para a Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Edson. Deixa eu fazer uma pergunta agora técnica. Laire, me ajude aqui. A gente pode usar esse mesmo link para a próxima reunião? Não, eu acho que não, doutora. Ele tem uma validade para cada evento. Então, porque nas reuniões do laboratório é sempre o mesmo link. Eu não sei como é que eles fazem isso. Pelo menos eu desconheço. Mas como a gente não sabe, então a gente manda um link novo. Senão eu ia dizer que a gente não precisava comunicar, ficava todo mundo já com esse link certinho. Então, parece que o Laire pode criar um link para uma reunião recorrente, daí fica o mesmo para sempre. Tá. Então, vamos tentar isso da próxima vez, tá, Laire? Ok. Vou pesquisar. Então, fazemos o seguinte. Então, ficamos pré-agendados para dia 23, 10 horas. Mandaremos o link, tá? Quem quiser entrar no grupo, é um grupo grande que a gente tem que discute saúde, né? Que é o grupo do comitê. Quem quiser entrar, avisa para quem convidou, que a gente já coloca o telefone no grupo do WhatsApp. Quem não entrar, cada convidado fica responsável por passar o link. Combinado? E eu conto com a ajuda de vocês, se vocês tiverem algum contato dentro do sindicato das escolas, dos professores, eu vou atrás também, mas se alguém tiver algum contato e puder passar para mim, para que eu possa fazer o convite, tá? Doutor Sobânia, fale. Nós tivemos 3 pediatras, né? O Rubens, a Juliana, o Vitor, e todos foram unânimes que tem que voltar à escola. Nesse momento está sendo realizado o Congresso Brasileiro de Pediatria. Esse congresso tem a obrigação, e o doutor Edson, que está representando a sociedade brasileira, tem que ter um manifesto claro sobre isso. Então, é uma oportunidade de um congresso nacional e os pediatras brasileiros têm que se manifestar. Porque eles, eu acho que estão muito afastados do SUS, por razões internas do próprio sistema, né? Isso, primeiro. Segundo, o interior tem ônibus escolares que levam as crianças do mais longínquo destino às escolas. E nós aqui não temos, não tem transporte escolar. Qual é a logística disso, né? A pandemia ensinou muita coisa. Eu sempre fui a pé para o meu grupo escolar, a pé. Nunca ficou a mais de 10 quarteirões da minha casa. Isso mudou? Qual é a logística das nossas escolas públicas na cidade de Curitiba, por exemplo, né? Para mostrar que talvez o transporte público normal não seja necessário, né? Ou está faltando escola no lugar devido, porque isso é logística. O posto de saúde tem uma logística, ele existe aqui, ali, porque está perto da sua população diária. E a escola não merece a mesma coisa, né? Então, isso a pandemia tem nos ensinado. A pandemia mostrou que, de repente, nós não tínhamos máscara. Fazer máscara mais fácil de comprar da China. E uma pandemia mostrou que faltava máscara. Eu me lembro da fala do prefeito de Nova York, que disse assim: eu nunca vi falar sobre respirador. Depois eu fui ver que os Estados Unidos não fabricava mais respirador, tinha que comprar da China.
Como é que eu tenho uma segurança da minha população se os utensílios básicos eu não tenho, né? A pandemia fez isso e mostrou ao SUS o que está faltando, né? Foi uma escola. Espero que essa estrutura que o SUS montou para a pandemia fique para a população normal quando nós voltarmos. Então, pediatra, parabéns pela apresentação de vocês, a todos vocês. A saúde mental está aqui. Eu, com essas lives, controlo a minha saúde mental. Ainda não bati na minha mulher, não brigou com ela, nem ela bateu em mim também, né? Então, nós estamos sobrevivendo com essas lives, né? Então, parabéns, pediatra. Vai, espero que a sua sociedade se manifeste nesse Congresso Brasileiro. Era só isso que eu tinha que dizer. Um beijo a todos. Luciana, eu acho que a fala do Dr. Sobania é perfeita, a gente conversou isso, eu acho que a bandeira desse congresso tem que ser esse manifesto ostensivo, mas a gente tem que saber e tem que ver que muitas vezes a opinião dos pediatras pode ser diferente. Eu acho que vocês devem ter notado aqui que alguns pediatras são mais incisivos, outros menos têm, isso é individual. As duas perguntas que foram colocadas, quando e como? Quando? Se oferecer condições, amanhã. Como? É com protocolos de segurança. A minha dúvida é o seguinte, todas as escolas privadas de Curitiba têm condições de abrir as suas atividades amanhã. O poder público tem que dar condições às escolas públicas, às secretarias dessas condições. Então, assim, a falta de condição das escolas públicas está impedindo que as escolas privadas abram. É isso que está acontecendo. A gente está privando. Então, as escolas privadas devem abrir e eu acho o seguinte, é consolidado. Eu acho que assim está na hora de assim, diminuir o debate e aumentar a ação. Nós temos que fazer ação. É consenso mundial que tem que abrir. Os protocolos estão bem estabelecidos e as regras epidemiológicas também estabelecidas. Quem atingiu esses critérios, abre amanhã a escola. Essa é a minha posição como pediatra. É por isso que acho que é importante a gente ter o pessoal da gestão que responda pela área, ouvindo tudo isso na semana que vem, né? Até para a gente poder ver o que vem do lado da gestão. Perfeito. Gente, eu agradeço demais os médicos que vieram hoje e os nossos convidados de antes também, doutor Bessa, doutora Raquel. Isso só enriquece a discussão do nosso comitê. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Eu espero que semana que vem a gente tenha, talvez saia dessa reunião alguma proposta de alguma coisa ou alguma linha de ação. Vamos esperar que isso aconteça. Eu vou atrás, então, desses convites. Peço que vocês também, se puderem trazer alguém que possa contribuir no debate, tragam. Agradeço a todos. Doutor Sobania, fiquei muito feliz de saber que o senhor não bateu na dona Terezinha ainda. Se cuide no final de semana. Ela também não bateu. Há mais chance de ela bater em mim do que eu bater nela. E a gente semana que vem, então. Oi. Talvez incluir no convite também alguém, o presidente das escolas particulares vai pedir tanto do município quanto do estado. Ah, podia. Né? Mas talvez o presidente da Associação das Escolas Particulares seja importante. Acho que nesse conselho não faz parte, Vitor? Não? Tá, então eu vou tentar ir atrás. Então, ótimo, gente. Então, nos vemos semana que vem. Bom final de semana a todos. Bom ver todos bem. Se cuidem. Até semana que vem. E obrigada novamente para os nossos convidados hoje. Conto com vocês semana que vem. Tchau.